Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois, certa manhã, ele foi detido sem ter cometido mal algum. A cozinheira da senhora Grubeck, sua locadora, era quem lhe trazia o café todos os dias, por volta das 8 horas, mas, dessa vez, ela não veio. Isso nunca tinha acontecido antes. Olá, eu sou o Gato Cult e hoje faremos uma breve resenha do livro O Processo, de Francis Kafka. Vamos falar sobre a sua trama, suas reflexões e como a obra pode dialogar com a nossa realidade. Esse romance foi escrito por Kafka e publicado em 1925. A pequena introdução que li no início desse vídeo é o primeiro parágrafo do livro. Ela já nos insere diretamente na história de Joseph K., o protagonista, que logo ao acordar descobre que está sendo acusado de um crime. Mas há um detalhe fundamental. Em momento algum, ele fica sabendo qual é essa acusação. E é justamente essa incerteza que movimenta toda a obra. Joseph K. é mantido sob custódia em sua própria casa por 2 funcionários, chamados Francis e William. No entanto, ele não é levado diretamente para a prisão, mas sim submetido a audiências perante um tribunal. Sabe o que é mais estranho? Ele nunca recebe uma ordem de prisão formal, nem qualquer justificativa concreta para o seu julgamento. A única informação que tem é que o processo já está em andamento. A partir desse ponto, percebemos a atmosfera absurda e angustiante que Kafka constrói. A aplicação da lei nesse universo kafkaniano é completamente arbitrária e complexa. Antes de nos aprofundarmos ainda mais, faço uma pausa para dizer: qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência. Ou será que não é? Bem, vamos lá. Desde as primeiras páginas, percebemos que Kafka não está apenas narrando a história de um personagem isolado. Ele está mostrando um sistema jurídico que funciona sem transparência, sem dar explicações e sem prestar contas a ninguém. O direito ao contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais da justiça, são praticamente inexistentes para Joseph K. Como ele pode se defender de um crime que sequer conhece? Além disso, ao longo da história, ele percebe que os juízes tratam seu caso com desinteresse, como se ele fosse apenas mais um número dentro de um sistema caótico. Agora, eu te pergunto, essa situação parece tão distante da nossa realidade? Se analisarmos a história mundial, veremos que sistemas de justiça arbitrários não se restringem somente às obras de ficção. Ao longo do século XX, em diversos momentos, governos autoritários utilizam processos sem transparência para punir opositores políticos. Pessoas foram acusadas sem provas, julgadas sem direito à defesa e até condenadas sem sequer entenderem o que haviam feito de errado. E se trouxermos essa discussão para o Brasil, será que também enfrentamos problemas com um sistema burocrático, lento e labiríntico? Pense nas inúmeras histórias de pessoas que lutam por anos para conseguir a aposentadoria, mesmo tendo toda a documentação correta. Ou nos pacientes que aguardam por cirurgias no sistema público de saúde e não conseguem respostas claras sobre os seus processos. E no campo jurídico? Será que já ouvimos casos de investigações sem transparências, processos que se arrastam indefinidamente e cidadãos que enfrentam uma verdadeira batalha contra a burocracia para obter justiça? No livro, Joseph K. descobre que seu processo nunca chega
a uma conclusão. Ele fica preso dentro de uma estrutura incompreensível, sem saber se terá um fim. Agora pense, quantas vezes vemos decisões sendo tomadas sem que a população tenha sequer influência, ou ainda sequer entenda o que está acontecendo? Indo mais a fundo nessa reflexão, pergunto: será que os sistemas como o apresentado em O Processo, ou mesmo em livros como 1984 e A Revolução dos Bichos, não são uma forma de controle social? O medo, a incerteza e a impotência diante de sistemas podem ser usados como ferramentas de dominação? Se analisarmos a história, veremos que regimes autoritários sempre utilizaram o desconhecimento e a burocracia como forma de controle. O cidadão que não entende as regras do jogo se torna mais vulnerável e fácil de ser manipulado. O mesmo vale para o excesso de normas e a falta de transparência. Quanto mais complexa e inacessível for a estrutura do poder, mais difícil será contestá-la. Agora, pensemos em um ponto crucial. Kafka nos mostra que Joseph K. não é apenas uma vítima da burocracia, mas também um prisioneiro de sua própria impotência. Em vários momentos da trama, ele poderia ter tomado atitudes diferentes. Poderia ter buscado compreender melhor seu processo ou enfrentado o sistema de outra forma. Mas ele, assim como muitos de nós, se vê perdido, sem saber como agir. Isso nos leva a uma questão fundamental: até que ponto a passividade também contribui para a perpetuação desse tipo de sistema? Infelizmente, essa é uma pergunta que não tem uma resposta simples, mas deixa uma última reflexão. Se identificamos esse problema na vida real, existe uma forma de combatê-lo? Se sim, os mecanismos que temos disponíveis estão sendo usados de forma ética, justa e moral para beneficiar a sociedade? Talvez a resposta esteja na informação e na participação ativa. Quanto mais conhecemos nossos direitos, menos vulneráveis ficamos diante da burocracia. Quanto mais questionamos, mais dificultamos que injustiças sejam normalizadas. Em O Processo, Joseph K. se desespera porque não tem acesso às regras do jogo. Na nossa realidade, ainda que os desafios sejam grandes, temos acesso a informações e meios de reivindicar a justiça. A questão é: estamos usando esses recursos da melhor maneira? Acho que iremos terminar essa resenha com mais perguntas do que respostas. O sentimento é muito semelhante ao quando terminamos de ler essa obra de Francis Kafka. Ficamos muito intrigados e em várias ocasiões nos colocamos no lugar de Joseph K. Essa com certeza é uma daquelas obras que fará você refletir por dias. Por isso, não deixe de lê-la. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Esse é um tema denso, mas extremamente importante. Se gostou dessa análise, curta o vídeo e se inscreva no canal. Siga-nos nas demais redes, com os seus links fixados aqui na descrição. E continue acompanhando nossos conteúdos. Por último, veja os nossos vídeos anteriores. Até a próxima!